Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando sobre saúde do coração, né? Homenageando o cardiologista, claro, com a gente, Dr. Fábio Valério dos Santos Modesto, que é cardiologista, atendeu o nosso convite, está numa videochamada, né? Aqui junto com a gente, agradecendo a você que acompanha pelas redes sociais, estamos ao vivo no Facebook e o programa disponível na plataforma do YouTube, youtube.com/TV Vale Diamantina. Doutor Fábio, por que o senhor resolveu ser cardiologista? Já era a sua intenção logo no início da faculdade? Bom, o meu caso, ele é meio clichê, muito clichê, na verdade. Eu nasci com uma doença do coração. Eu tive uma alteração da formação cardíaca, né, da formação embrionária, ou seja, da formação ainda na barriga da mãe, né? E nasci com uma cardiopatia, com uma doença do coração muito grave. Precisou de cirurgia, né, para ter um desenvolvimento normal do coração. Então, a minha infância, eu tive esse problema, tive que operar, né, acabava tendo frequência em hospitais, e então acabei decidindo fazer medicina e fazer cardiologia. As doenças cardíacas, elas avisam, né? É possível a pessoa já ter uma noção de que ela pode estar tendo um problema cardíaco? Que sinais elas são emitidos para a pessoa? Bom, as doenças cardíacas, elas podem inicialmente não emitir sinais. Daí a importância do acompanhamento rotineiro, né, da população geral, porque muitas doenças do coração, elas são inicialmente sem nenhum sintoma. Então, tanto a pressão alta, o paciente pode ter uma pressão mais elevada, ou a glicose mais elevada, ou o colesterol mais elevado, e não levar a nenhum sintoma. O paciente continua com a vida, com o dia a dia normal, sem nenhum sintoma, mas já tem uma doença estabelecida. Então, por isso a importância do acompanhamento rotineiro. Porque, apesar de não ter sintomas, essas doenças ao longo dos anos podem levar a complicações, como infarto do coração, um acidente vascular cerebral, amputação de membros, doença renal, cegueira. Então, são muitas complicações dessas doenças que, principalmente na fase inicial, elas são assintomáticas. Mas alguns sintomas podem se desenvolver. Os principais sintomas seriam a palpitação, a batedeira no peito, né? A falta de ar, que é aquele cansaço, aquela falta de fôlego ao desenvolver alguma atividade. O paciente reclama que ao caminhar, ao subir uma ladeira, ele sente falta de ar. Inchaço, edema, né? Inchaço nas pernas. Dor no peito, também geralmente relacionada ao exercício, né? E a fadiga, o cansaço ao final do dia. Então, quer dizer, o coração não gosta muito de avisar, né? Pode-se dizer assim, tirando as metáforas dos poetas, né? Que é por isso que o coração é um órgão traiçoeiro. Sim, justamente por isso. Porque, né, principalmente no início das doenças, o paciente não tem sintoma, mas a lesão orgânica, principalmente a lesão vascular, ela já está acontecendo. Então, às vezes, os sintomas eles são muito tardios, ou o paciente abre o quadro da doença já com alguma complicação, com infarto, com um AVC, já com alguma complicação da doença que estava estabelecida 5, 10 anos atrás. Qual que é a grande dificuldade do cardiologista, da profissão do cardiologista? O que você pode dizer que é a grande dificuldade? Eu acho que a grande dificuldade atualmente na condução dos casos da cardiologia é a gente conseguir a aderência dos pacientes ao tratamento, principalmente ao tratamento não farmacológico. Então, os pacientes, às vezes, têm uma aderência mais fácil a tomar remédio, né? Ele sabe que aquela medicação é importante para ele tem essa aderência, mas a aderência ao tratamento não medicamentoso, que seria a prática de atividade física, o controle do peso, a mudança da alimentação, isso às vezes a gente tem mais dificuldade de conseguir. E quando a gente tem somente o tratamento medicamentoso, o tratamento com remédio, sem a contrapartida do paciente, com o tratamento de mudança do estilo de vida, acaba que o resultado final não é o resultado ideal, não é o resultado ótimo que a gente conseguiria com as duas estratégias. Eu sempre ouvi falar que, em caso de infarto, por exemplo, né, o tempo é fundamental para salvar a vida, né, que é preciso agir muito rápido.
O que deve fazer? Isso é verdade, né? Primeira coisa, né? Se a questão do tempo é fundamental. E o que deve fazer uma pessoa que depara, né, com alguém, ou na rua, ou em casa, chama o atendimento médico, já coloca no carro? O que deve se fazer quando se depara com uma situação como essa? Olha, isso é verdade. Durante a fase aguda, né, do infarto, quanto mais precoce é o atendimento do paciente, maior a chance de ele sobreviver e maior a chance dele sobreviver sem sequelas do coração ou com o mínimo de sequelas. Então, quanto mais rápido, melhor. Então, quando o paciente se depara com alguma alteração sugestiva de infarto, ou isso também serve para o AVC, né, o acidente vascular cerebral, no caso do infarto seria principalmente o desconforto na região do tórax. Às vezes o paciente não reclama de dor, mas um desconforto. Então tem um desconforto no tórax, geralmente associado com falta de ar, com sudorese. O paciente ele precisa de um atendimento mais emergencial possível. Então o ideal é ele entrar em contato com o serviço de urgência, né, para a gente ter um deslocamento lá, em tempo hábil, para a gente fazer as medidas e evitar as complicações. Doutor, Diamantina está equipada para lidar com as questões do coração, com as doenças do coração? Sim, a Diamantina hoje em dia ela está equipada sim para atender a demanda da cardiologia. A gente tem na parte ambulatorial o atendimento no CISAGE, pelo Sistema Único de Saúde, né, pelo atendimento pelo SUS. A gente tem as consultas de cardiologia e os exames ambulatoriais para a detecção das doenças cardíacas. Então a gente tem disponível o ecocardiograma, o teste da esteira, o eletrocardiograma, o mapa, que é para avaliar a pressão arterial, o Holter para avaliar as arritmias. Tudo isso a gente tem para o atendimento tanto do município de Diamantina quanto dos municípios adjacentes. E na parte hospitalar a gente tem um atendimento de urgência e procedimentos como angioplastia e a cirurgia cardíaca também disponíveis aqui em Diamantina, algumas cotas e algumas cotas em Belo Horizonte. Teve algum momento, doutor, que te emocionou, que te marcou na sua atividade como cardiologista, que poderia compartilhar com a gente aqui? Sim, as situações mais emocionantes assim, na cardiologia são o atendimento da urgência, né, da emergência cardiológica, porque apesar de muito estressante, são situações que a gente consegue ver o resultado muito rápido, né? Paciente que está em grande risco de morte ou de sequelas, e a gente conseguir reverter essa doença aguda e evitar que o paciente morra ou o paciente tenha complicações advindas da doença cardíaca. Então isso realmente é muito emocionante. E na parte ambulatorial também é extremamente gratificante quando o paciente relata para a gente melhora dos sintomas, né? Os sintomas das doenças cardíacas geralmente são muito limitantes e o relato do paciente ou dos familiares de melhora depois do tratamento instituído é muito gratificante para o médico cardiologista. É claro, né, que você tem situações realmente gratificantes, mas é preciso saber lidar com perdas também, né? Porque é uma doença que mata mesmo, que mata muito. E como é que é isso? Como é que é esse preparo psicológico, né? Ter que voltar para casa, lidando com as perdas e esse relacionamento com os pacientes. Como é que é essa preparação? A gente lida com isso desde da faculdade, né? Na faculdade a gente não está na linha de frente do atendimento, né, que a gente está estudando, mas a gente começa a lidar com essa questão da perda muito cedo, né, durante a faculdade. Então a gente tem, cada perda serve como aprendizado para a gente tentar sempre fazer melhor, não fazer melhor, né, não que a gente não tenha feito, mas a gente continue fazendo sempre o melhor para que essas perdas sejam sempre em menor volume, né, do que os ganhos na saúde da população. Residindo ou quem está entrando para a faculdade, seguir a linha do cardiologista é recomendado? Há mercado para o cardiologista ainda? Sim, a linha da cardiologia ela é muito ampla, né, como várias linhas da medicina.
Na cardiologia, a gente tem uma ampla gama de subespecialidades, né? Então, a gente pode trabalhar em ambulatório, pode trabalhar com consulta, pode trabalhar com exames, pode trabalhar na parte de emergência, e pode trabalhar com a parte de procedimentos, de ecocardiograma, procedimento de arritmia, procedimento de hemodinâmica. E como é uma área da medicina que tem muita doença, é muito prevalente, né, são muito prevalentes as doenças do coração na população, então realmente tem campo e tem muita área diferente dentro da cardiologia. Doutor, muito obrigado por atender o nosso convite, né? Parabéns, quero parabenizar todos os cardiologistas, né, na sua pessoa que atendeu esse convite e parabéns pelo trabalho, né, que é desenvolvido, né? A gente tem mais é que agradecer realmente pelo trabalho e pelas vidas que são salvas diariamente. Então, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, o prazer foi meu, obrigado pelo convite. Tá aí, doutor Fábio Valério dos Santos Modesto, cardiologista. Tivemos recentemente o Dia do Cardiologista, precisávamos fazer essa homenagem. Falamos de saúde do coração. Obrigado pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.